gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos deliciosas esfirras fechadas e os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita preparando uma esponja. E o que é isso, gente? É a mistura da farinha com o fermento e água. No recipiente da sua preferência, adicione meia xícara de chá de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento biológico seco e 1/4 de xícara de chá de água. Misture bem estes ingredientes, depois tampe o recipiente com plástico filme e deixe descansar por 1 hora ou até dobrar de tamanho. Gente, aqui eu tenho uma dica para vocês. Se quando vocês fizerem essa receita o tempo estiver frio, aqueça o micro-ondas de vocês por 1 minuto. Após esse tempo, desligue o micro-ondas e coloque o recipiente coberto com plástico filme lá dentro. A temperatura dentro do micro-ondas fará o fermento atingir o potencial que desejamos e essa mistura dobrará de tamanho mais rapidamente do que 60 minutos. Caso esteja calor, não é necessário fazer isso, ok? Depois do meu fermento crescer, ele até expandiu um pouco o plástico filme, aqui vocês podem observar isso, e ele mais do que dobrou de tamanho. Quando o seu fermento estiver assim, vamos passar ao próximo passo da nossa receita. No recipiente da sua preferência, adicione 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, meia colher de sobremesa de sal, meia colher de sopa de açúcar, e misture bem estes ingredientes secos. Em seguida, abra um buraco no meio, adicione a nossa esponja e sobre ela coloque 1/4 de xícara de chá de óleo. Comece a misturar estes ingredientes e, por fim, vá acrescentando aos poucos 1/4 de xícara de chá de leite. Você deverá agregar o leite à nossa massa aos poucos. Essa massa é uma massa que fica um pouco mais úmida mesmo, tá? Ela não fica muito seca, não. Eu aconselho que você vá adicionando aos poucos, pois você consegue incorporar de forma melhor o leite à massa. A quantidade de leite que você irá utilizar na sua massa dependerá da farinha que você estiver utilizando, pois algumas marcas absorvem mais ou menos líquido. No meu caso aqui, eu utilizei exatamente 1/4 de xícara de chá de leite. Depois de adicionar completamente o leite à sua massa, mexa ela bem até ela começar a desprender das mãos. Quando a sua massa começar a desprender das mãos e limpar a vasilha onde ela está sendo preparada, desta forma aqui, sove-a por 5 minutos na própria vasilha. Após esse tempo de sova, retire a sua massa da vasilha e agora vamos sová-la em cima de uma superfície plana. Atenção, você não precisa untar com óleo nem enfarinhar essa superfície, pois o óleo que contém na massa já não deixará que ela grude. Nessa segunda etapa de sova, você deverá dobrar a ponta da massa sobre ela e esticar com a palma da mão. Você fará isso 3 vezes em cada uma das pontas. Em seguida, você irá cobrir a sua massa com um pano e deixará ela descansar por 5 minutos. Após esse tempo, você repetirá o processo que eu acabei de narrar. Você irá fazer isso 3 vezes. Dessa forma, você terá sovado a sua massa um total de 4 vezes, uma vez dentro do recipiente e 3 vezes em cima da bancada. Lembrando que essa sova, aonde você dobra a massa sobre ela mesma e empurra com a palma da mão, deve ser executada nas 4 pontas da massa e 3 vezes em cada ponta.
Quando você terminar de sovar a sua massa, unte o recipiente onde começamos a prepará-la, forme uma bola com a massa e coloque ela nesse recipiente. Cubra ela com um pano ou com plástico filme e deixe descansar por 1 hora ou até que dobre de tamanho. Antes de levar a sua massa para descansar por 1 hora no recipiente, abra um círculo com ela e depois vá fazendo dobras para dentro, desta forma aqui. Vire esta emenda para baixo e transforme a sua massa numa bola perfeita. Somente depois de fazer isso é que você deverá colocá-la no recipiente onde ela irá descansar. Aqui eu cobri a minha massa com plástico filme, conforme vocês podem observar. Mas eu fiz essa receita uma outra vez e achei que o crescimento dela ficou melhor cobrindo ela com um pano úmido. Agora, enquanto a nossa massa descansa por mais 1 hora, vamos ao preparo do nosso recheio. Vamos iniciar o preparo do nosso recheio cortando em cubinhos um tomate médio. Mas antes disso, preciso sinalizar 2 pontos muito importantes para vocês. O primeiro ponto é referente à textura do nosso tomate. O seu tomate não precisa estar extremamente maduro, mas também não deve ser aquele tomate específico para salada. O segundo ponto é que antes de picar o seu tomate em cubinhos, vocês devem retirar totalmente a polpa e a semente do tomate. O motivo disso, gente, é que nós queremos retirar o excesso de umidade e se deixarmos as sementes e a polpa, ele trará muita umidade para a nossa carne. Galera, o motivo de estarmos preparando o nosso recheio agora é que precisamos deixar ele secar bem para retirar o máximo possível de umidade dele. Quando você terminar de picar o seu tomate, pique também uma cebola pequena. E com estes ingredientes prontos, vamos adicioná-los à carne. Em seguida, junte a estes ingredientes 1 colherinha de café rasa de sal e 1 colherinha de café rasa de pimenta síria. Misture bem para agregar todos esses ingredientes. E aí, você que está assistindo a esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Me conte nos comentários o que vocês estão achando dessa receita e quais receitas vocês gostariam de ver aqui no canal. Será um prazer não só atender ao pedido de vocês, como respondê-los também. Você deverá apertar bem o seu recheio para retirar o excesso de líquido. Quando você terminar de retirar o excesso de líquido do seu recheio, iremos modelá-lo em bolinhas com aproximadamente a mesma quantidade de carne. Se você tiver uma balança, ótimo, você deverá pesar a carne total e dividir em 8 porções, pois essa é a quantidade que renderá a nossa massa. Agora, se você não tiver uma balança, não tem problema. Utilize uma colher de sopa como molde, para que você tenha mais ou menos noção da quantidade que ficará cada uma das suas bolinhas. Depois de moldar as suas bolinhas, acomode-as sobre um papel toalha e deixe-as descansando ali para que o papel toalha absorva o restante de líquido que houver nelas. Após 1 hora de descanso, a minha massa ficou assim. Aqui vocês podem observar que ela não cresceu muito. Isso se deu ao fato de que no dia que eu fiz essa receita, o tempo estava muito frio mesmo. E ainda que eu tenha colocado no micro-ondas, não resolveu. Mas isso não tem problema nenhum, porque o fato dela não ter crescido não interferiu no sabor, não interferiu na quantidade de esfirras que ela rendeu e também não interferiu na textura da massa. Já já vocês verão o que eu estou falando. Após a sua massa descansar por 1 hora, faça conforme eu acabei de fazer. Abra ela em um círculo e dobre as pontas para dentro novamente. Em seguida, vire a parte da emenda para baixo e enrole fazendo uma bola. Quando você terminar de moldar essa bola,
Corte ela em 8 pedaços, da seguinte forma: você deverá cortar a bola ao meio e cada uma das metades que ficou você cortará ao meio de novo. Depois você pegará 1/4 da massa e cada um desses pedaços de 1/4 você irá cortar ao meio de novo. Dessa forma você terá os 8 pedaços que formarão as nossas 8 esfirras. Depois de você cortar a sua massa em 8 pedaços iguais, você irá abri-la e dobrará as pontas dela para dentro, conforme estou fazendo aqui. Em seguida, você novamente irá virar a parte da emenda para baixo e irá rodar a sua massa fazendo uma bola. Execute esse processo nos 8 pedaços de massa que cortamos. Quando você terminar de moldar os seus 8 pedaços de massa, acomode-os em um prato e cubra-os com um pano limpo. Deixe descansando por 40 minutos e após esse tempo vamos abrir as nossas massas. Para executar esse processo é bem fácil. Você deverá pegar a sua massa e colocá-la com a parte da emenda virada para cima. Então a emenda da massa ficará de frente para você. Em seguida, com um rolo de macarrão ou uma garrafa limpa, faça conforme estou fazendo aqui. Passe o rolo 2 vezes na mesma direção. Vá fazendo isso e a sua massa ficará bem redondinha. Quando você terminar de abrir a sua massa, acomode o recheio no centro dela e passe um pouco de água nas laterais. Você deverá molhar o dedo e umedecer as laterais da massa. Em seguida, vá juntando as pontas conforme estou fazendo aqui. Deixe o final para unir com as 2 laterais. Você verá que não é difícil executar esse processo. Aperte bem as emendas da nossa esfirra para que não corra o risco de abrir na hora de assar. A água servirá como uma cola para a nossa massa, mas não esqueça de apertar bem e não coloque muita água, é só um pouquinho. Em seguida, aperte bem mesmo essas emendas para que ela abra o mínimo possível na hora de assar. Aqui eu tentei um outro processo com a carne. Eu, além de apertá-la e desmanchar a bola, eu tentei fazer um formato de triângulo, conforme vocês podem observar. O restante do processo é exatamente o mesmo. Depois de preparar todas as suas esfirras, leve-as para assar em tabuleiros untados apenas com óleo. Depois que você acomodar todas as suas esfirras no tabuleiro onde elas serão assadas, bata um ovo até misturar completamente a gema com a clara. Em seguida, adicione 1 colher de sopa de água em temperatura ambiente e volte a misturar. Quando a água e o ovo estiverem totalmente incorporados uns aos outros, pincele essa mistura sobre as nossas esfirras. Ela irá funcionar como uma cola, selando ainda mais as emendas para que elas não abram na hora de assar.
Quando você terminar o preparo das suas esfirras, leve-as para assar em forno pré-aquecido a 250 graus por aproximadamente 30 minutos. Lembre-se que elas deverão assar na grade de cima do seu forno, para que fiquem bem douradas. Mesmo seguindo todo o processo que eu informei para vocês, algumas das minhas esfirras ainda assim abriram, o que não é nada demais, a carne dentro não ficou seca e isso não afetou em nada o sabor das minhas esfirras. Podem fazer sem problema nenhum, vocês verão como elas ficam gostosas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu a esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueçam que eu estou contando com a ajuda de vocês. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Deixe o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele cada dia mais para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal. E eu preciso demais dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!